Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos, iniciando uma nova semana, como sempre, nos agradecendo pela vida, por sua misericórdia, por podermos mais uma vez felizes estarmos juntos, estando juntos, nos glorificando e pedindo a vós, Senhor, nesta noite, viemos sim vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade, que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por vossa graça, agora e sempre. Boa noite a todos vocês, queridos amigos, que estamos juntos e novamente aqui nos reunimos, não é? Com a graça de Deus e sim, agradecendo a vida e esperando que tenha sido muito bom o final de semana de vocês, com a família, todos juntos, né? Se divertindo, se amando como é necessário entre todos nós. Então vamos aqui já cumprimentando a vocês, cumprimentando Toninha Pericima, psicanalista, o Robson Duarte Couto, a Bárbara Santana Neri, claro, também conosco. Vamos dar uma corridinha aqui, o Robson Duarte também. Vamos agradecendo a participação de vocês que já estão por aqui. E nós vamos então nos reunindo, porque nós vamos ver o Evangelho, vamos ver Joana de Ângeles, vamos todos nós juntos aprender um pouquinho mais. Vamos abraçando, cumprimentando então a Sandra Oliveira Vita também, o Luiz Fernando Juliato, que está sempre aqui conosco. Boa noite também para a Ivana, Santa Rosa do Espírito Santo. Boa noite assim a todos vocês e felizes por podermos mais uma vez estar juntos e iniciando uma nova semana. E a penúltima semana de novembro. Olha como esse tempo está passando e passando rápido. Já teremos o Natal, afinal de contas, hoje já é dia 25, né? Então, daqui um mês, Natal. Né? Daqui um mês, exatamente, estaremos aí já passando pelo Natal, 6 horas, 6h10 da tarde, né? Já estando com a família, celebrando o Natal. Então, tempo correndo e nós vamos juntos, com a graça de Deus, mais uma vez. E hoje nós vamos, então, como nós falamos, iniciamos novamente o Evangelho, nós vamos iniciar notícias históricas, falar um pouquinho da história da época de Jesus, aqueles que lá habitavam, quem eram eles, como que eles viviam, né, os seus princípios religiosos, suas posições na sociedade, para a gente poder, claro, entender também como que funcionava aquela época. E durante o Evangelho, várias vezes são citados as pessoas, não seria classificação, mas a condição social de cada uma.
né? Então nós tínhamos lá os escribas, tínhamos os fariseus, tínhamos os saduceus, tínhamos os nazarenos, essênios, tínhamos lá os cobradores de impostos, os portageiros, né? Publicanos, enfim, uma categoria muito grande de pessoas daquela época, com suas características. E nós vamos ver hoje então samaritanos e nazarenos, né? Jesus de Nazaré, que é de Nazaré. E também nós vamos ver os samaritanos que ficaram mais famosos em si pela parábola, né, do bom samaritano, que não quer dizer que os samaritanos sejam ruins, mas é o título, né, que à época os samaritanos eram considerados hereges, né, que era um ramo dissidente lá do judaísmo. Eles não aceitavam os novos livros, que aceitavam apenas as tábuas de Moisés, as leis de Moisés. De lá para cá, como acontece muito, né, questão religiosa, vai se agregando livro disso, daquilo, ideias, e eles não aceitavam nada, por isso eram considerados heréticos. E na época, inclusive, lá os samaritanos, eles fizeram o próprio templo, porque a gente sabe que os judeus tinham que uma vez, pelo menos na vida, né, tinham que ir lá, sempre no templo de Salomão, a gente sabe bem disso. E para não ir no misturar, eles fizeram o próprio templo deles. Isso aí azedou de vez a relação entre eles, né? Então vamos aqui cumprimentando também o nosso querido Barros Maurício, e aqui vamos ver aqui a Bárbara Santana Neri, pedindo oração pela família e familiares. Com certeza, nós sempre estamos orando por todos nós, não é, Bárbara? Por nossas famílias, são importantes na nossa caminhada. Amigos, vamos ver então o que o Evangelho nos fala, porque na sequência vamos ser a Joana de Ângeles, né, dentro do livro Celeiro de Bênçãos. Vamos ver notícias históricas e vir hoje falar um pouquinho de samaritanos e nazarenos. E notícias históricas começa dizendo assim: para bem compreender certas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de várias palavras que neles são empregadas com frequência e que caracterizam o estado dos costumes da sociedade judaica da época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, frequentemente foram mal interpretadas e por isso mesmo deixaram uma espécie de incerteza. A compreensão do seu significado explica, por outro lado, o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranhas à primeira vista. Vamos falar então um pouquinho sobre samaritanos. Depois da cisma das 10 tribos de Israel, quando foi fundado o Estado, juntaram-se as 10 principais tribos de Israel, fundaram lá o Estado de Israel, né? Mas depois, como todo lugar, eram características diferentes, eram princípios diferentes, houve a cisma dessas tribos, quebrou a união, não é? E aí a Samaria era um dos dissidentes, e como Jerusalém era o centro, era a capital, né, do reino de Israel à época, eles ficaram à parte e tiveram a sua própria capital. Então aqui diz: depois da cisma das tribos, Samaria se tornou a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída por várias vezes, ela foi, sob os romanos, a sede da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, dito grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar a Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram, quase sempre, em guerra com os reis de Judá, uma versão profunda, datando da separação, perpetuou-se entre os dois povos que afastavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Eles não admitiam senão o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, rejeitando todos os livros que lhe foram anexados depois. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade.
Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo desprezados, anamatizados e perseguidos. Anamatizados quer dizer amaldiçoados, é a mesma coisa. Várias vezes no Evangelho escutamos, né? Lemos aqui a palavra anátema, anátema, é isso, anátema, rogar uma praga, amaldiçoar, enfim, aquilo que nós sabemos bem o que é. Então, aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo desprezados, anematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio, as divergências das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes daquela época. Encontram-se ainda hoje samaritanos de algumas regiões do Levante, principalmente em Nablus e Jaffa. Eles observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e não contraem aliança senão entre eles. É aquilo, né, que eu já adiantei aí para vocês, uma versão profunda entre os samaritanos e os judeus, e tudo, claro, lá na época, né, como ainda hoje, a questão religiosa tem uma força extraordinária e tinha, claro, muito mais à época. Porque o poder civil, a questão civil, muitas vezes se rendia à questão religiosa. O Estado se confunde, o Estado civil se confunde com a questão religiosa. Isso é muito comum lá nos países árabes ou dos muçulmanos, onde a lei ou a religião é extremamente importante, levada em consideração, e as leis são feitas, em tantos casos, obedecendo-se ao próprio princípio religioso. E isso aconteceu lá na Samaria. Era uma versão muito grande, eles não aceitavam os livros que foram colocados dentro da doutrina da religião judaica, além dos livros daquilo que Moisés trouxe. Para eles era aquilo. Tanto que os livros sagrados deles eram aquela complexa no alfabeto hebraico da época. Vale lembrar que Moisés foi cerca de 1200, 1300 antes de Cristo. Então, um tempo já bem para trás, seriam 3.500, 3.300 anos, né, da nossa época. E eles eram bem radicais, ortodoxos mesmo, com as suas crenças, casavam entre eles, admitiam casamento com outros, e assim seguia a vida deles. E por isso que eles eram considerados heréticos, e viviam em guerra, e se matando, aquela coisa que nós sabemos que perdura muito, e perdura até hoje, por questões religiosas mal resolvidas, a gente sabe disso, né? E samaritanos ainda existem em pequena quantidade, mas ainda podemos encontrá-los, ok? Nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto, ou seja pela vida, seja por um tempo, de conservar sua pureza perfeita. Eles se obrigavam à castidade, abstinência de álcool e a conservação da sua cabeleira. Sansão, Samuel, João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Este foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que, da mesma forma que os Zebionitas, dos quais ela adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no IV século. Então, os nazarenos eram dados aos judeus, né, que faziam aquele voto de perfeição, voto de castidade, de bebida, eles conservavam absolutamente puros. Questão religiosa, questão da época, como a gente bem sabe, e nós vamos ver então nesses dias, né, nesses nossos encontros iniciais aqui, falar sobre como que era a sociedade à época, como que eram as pessoas, sua classificação social, que é muito e muito citada, a gente sabe bem no Evangelho, até para a gente ter uma noção melhor de como entender o costume da época e o próprio Evangelho com tudo aquilo que nos traz. Ok? Então vamos aqui cumprimentando, olha aqui, o Carlos Eduardo Aragão, o Manuel Gimenez, abraço, né, para você, para a Heloísa, também aqui Judélia Lima, o Adriano Santos, também o Roberto Messner, Fábio Fidelis, também aqui conosco,
E já falamos então de vocês, muitos de vocês, e vamos, como sempre, agradecendo essa presença em nós nessa segunda-feira, iniciando mais uma semana de trabalho, né? Não temos feriado nessa semana, olha só que coisa, né? Precisamos passar a feriado na quarta-feira, essa semana não tem feriado. E assim, amigos, Joana de Ângeles vem então para nós, conosco neste momento, e ela vai nos falar aqui, vamos abrir o nosso arquivo, que não é nada confidencial, vai nos falar sobre docilidade, que é o capítulo 43 do livro Celeiro de Bênçãos. Docilidade é o tema, então, de Joana de Ângeles para nós no dia de hoje. E ela nos diz o seguinte: ao impacto da volumosa carga de informações que sobrecarregam os ombros humanos, nos dias correntes, a criatura, desarvorada, vê-se empurrada para as fugas espetaculares, utilizando-se das armas variadas da agressividade. Correria. Chumbadas a insensatez que as governa, enfraquece os sentimentos nobres, acobertando-se sob justificativas infantis, como se desejasse, não obstante, as atitudes infelizes, atrair simpatias e amizades. Então fica difícil atrair simpatia e amizade, né? Com grosseria, com mau humor, com tudo aquilo que realmente não favorece uma boa relação, não tem como. Nesse particular, os fatores essenciais ao equilíbrio social, ao intercâmbio cordial, ao labor de harmonia em equipe, escasseiam, lamentavelmente. Desse modo, cortesia e cordialidade, gentileza e bom tom, educação, etiqueta e docilidade constituem expressões do passado. Ora examinadas com severidade e tidas como fraquezas de caráter e desequilíbrio emocional. Na realidade, parece que a gente chegou num ponto aqui, né? Dada a correria do dia a dia e os princípios, parece que cada vez mais vem essas coisas meio malucas e vão fixando a cabeça do nosso povo, que quando se fala em cortesia, em cordialidade, gentileza, bom tom, educação, etiqueta, docilidade, parece que é uma coisa do outro mundo. Onde já se viu? E está-se naquela, cada um por si, né? E Deus para todos. Deus é para todos, mas nós não estamos em condição de sermos ainda absolutamente, cada um de nós, absolutamente por si, porque a gente não vive sozinho. Queiramos ou não, vamos depender dos outros, sim, e dependemos mesmo, né? De muitas vezes de auxílio, colaboração, cooperação, questão do trabalho. Nós só trabalhamos porque temos a oferta do trabalho, que alguém nos oferece, né? Sensibilidade e emoção, em consequência, passam a condição de desarmonia e desajuste. Humildade e delicadeza, da mesma forma, são tidas como covardia e recalque. Isso, Joana de Ângeles, nesse livro, é do começo do século, 1998, no final do século passado, são 24 anos. E nesses 24 anos, que ela já dizia isso, né, em 1998, parece que piorou, né? E muito, infelizmente, né? Sem dúvida, não advogamos a aparência gentil, o gesto delicado, a elegância da forma, com desprezo a essências íntimas que constituem as manifestações de cortesia. O homem deve ser sincero, exercitar a verdade, cultivar atitudes retas, expressar opiniões honestas, especialmente quando vinculado à religião espírita, que esposa como diretriz de felicidade. Se convidado a ajudar alguém caído, não reúnas espinhos nas mãos, nem calces luvas ásperas para o ministério do socorro. Se instado a ensinar a verdade, não a utilizes como se for estilete pontiagudo e machucar ainda as feridas dos infelizes. Se convocado ao exercício da fraternidade, não recordes os insucessos do amigo com quem convives. Se chamado a servir,
Evita a máscara de enfado colocada na face, estremunhado e pessimista. Aquela cara de, tenho que fazer, queria fazer outra coisa, tenho que fazer. Mas claramente vai prestar um desserviço. O doente não ignora o sofrimento que o martiriza. O desesperado conhece o frio da inquietação e o calor do desconcerto. O infeliz experimenta o travo da amargura que padece. Não é necessário recordar-lhe dura e violentamente. Nem a meiguice da astúcia pusilânime, nem a doçura dos lábios com fel no coração, nem a melifluidade da hipocrisia. Docilidade é também segurança interior, equilíbrio, conhecimento por experiência pessoal, dos problemas com exteriorização de paz real. No exercício do ministério espírita, não transfiras os teus conflitos, exteriorizando-os por meio de agressividade. Sê dócil e consolarás com mais acerto. Recorda que Jesus, ao enunciar o Espiritismo, deu-lhe o nome de Consolador. E a verdade é que ninguém consola ferindo, nem edifica agredindo. Austero, mas jovial, rigoroso, porém cortês, produz a semelhança dele. Utiliza a verdade, a severidade, a honradez, docilmente com amor, porquanto só o amor, em qualquer circunstância, consegue o milagre da renovação, da esperança e da legítima saúde espiritual. É o que nos traz Joana de Ângeles. E é uma realidade, parece que a gente convive. Parece que hoje em dia, infelizmente, nos meios que nós temos à mão, na mídia, qualquer tipo de mídia, parece que falar mentira, parece que enganar, parece que zombar, parece que tirar sarro é a coisa mais hilária, mais engraçada do mundo. E se esquece que ali, objeto de muitas vezes tanta zombaria, e Joana de Ângeles falou aqui também sobre zombaria, parece que ali não tem ninguém. E muitas vezes nós podemos perfeitamente ser alvo dessas situações tristes, porque estamos expondo ali alguém. Uma criatura que muitas vezes está com um problema e nós não conhecemos profundamente ninguém. Temos muitas vezes a visão do que acontece com a pessoa, o estado que ela está, mas o porquê, a razão, o que aconteceu, não sabemos. Mas somos mais hábeis e facilitadores em críticas. Essa é a nossa realidade. Parece que hoje tudo se avolumou nesse sentido. Até nosso maravilhoso, extraordinário Congresso, querendo sim deixar a mentira como algo não penalizado. Pode mentir à vontade, inventa coisa, prejudica fulano, prejudica ciclano, é liberdade. Que raio de liberdade é essa que não se tem respeito pelo outro, quando se fica se inventando coisa para benefício próprio? Parece que se institucionalizou essa situação. E Joana de Ângeles fala para nós com muita clareza sobre a necessidade de nós procurarmos relacionar melhor. Que nós só vamos crescer dentro de um relacionamento. Relacionamento dentro do lar, relacionamento marido, mulher, filhos, pais, avós, netos, genros, noras, sogro, sogra. Relacionamento no trabalho, onde passamos grande parte do dia, às vezes a maior parte do nosso dia passamos no trabalho. Relacionamento no lazer, quando saímos para qualquer lugar. Então, precisamos pensar, raciocinar um pouquinho, que não custa ser gentil. Não custa. E faça amigos, muitas vezes um sorriso, você ganha um sorriso, você ganha um olhar brilhante, de satisfação, e que nos compensa. Não precisa muita coisa para nos compensar, ganhar na loteria, ganhar na Mega Sena, que não vai acontecer, porque... Enfim, saibamos valorizar o nosso dia a dia, também valorizando aquele que está próximo a nós, porque, bem sabemos, nenhum de nós está só neste universo.
não é o ideal e não deve realmente assim ser. Então vamos trazer aqui uns sorrisos, vamos trazer uns olhares brilhantes, que nós vamos cumprimentar os aniversariantes de hoje. Ricardo Maluf, Vanise Ribeiro de Angeli, Rui Rodney Bonfim, Ivana Bueno Zaguete, Marco Antônio Teixeira, Maurílio Marcelino, e amanhã, dia 26, Geliane Oliveira e a Márcia Bianchini. A Márcia fazendo aniversário, nosso grande abraço, e Deus abençoe, viu, Márcia? E a todos vocês aniversariantes, a todos vocês aí, amigos queridos que estão então aqui conosco, e aos seus amigos aniversariantes, seus familiares aniversariantes também, nosso cumprimento, nosso pedido, né, ao Pai para que abençoe, para que auxilie na caminhada, com iluminação, com muita luz, mas que também cumpramos a nossa parte, semeando boas sementes, porque a gente sabe que depois a colheita vem. Né? Semeando então boas sementes, tudo fica melhor. E é isso, meus queridos amigos, então, agradecendo muito, muito a vocês, já estamos aí partindo para o nosso encerramento de nosso encontro desse dia 25, faltando um mês para nosso abençoado Natal. Partindo para o encerramento, vamos para o nosso momento de prece, vamos para o nosso momento que levamos até nosso Pai, os nomes, nossos pensamentos, nossa vibração, nossa harmonia, acolhendo a harmonia que Ele nos traz, nos dá, através das suas bênçãos, que aproveitemos esses momentos para orar pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, por aqueles que às vezes nem conhecemos, mas sabemos estar passando por uma necessidade qualquer, pedir ao Pai o fortalecimento e que tudo transcorra da melhor maneira possível. É uma caridade que podemos perfeitamente fazer a qualquer instante, qualquer momento de nossa vida, e que nós vamos fazer, como costumeiramente fazemos, orando e agradecendo ao Pai e fazendo também nossas preces. Então assim vocês vão mentalizando todos aqueles que querem levar seu nome, sua mentalização ao nosso Pai, e nós vamos aqui então também orar pela Nípia de Camargo, Maria Zélia Cassiano, Cláudio Pelé Filho, Delcio Muniz da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Ruanine Colucci, Mirela Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro também, o Marcos Gabriel Pinheiro, Iliana Saldanha, Elaine Torre Peroni, Orlando Lameu, Rosa Decreste, Cecília de Paula, Paulo Renato Ferreira, Luiz Esfer, Maria das Graças Barbosa Pires, também a Adriana, Dona Bela Bastos, a Maria Clara Esferra, Juraci Soares, Leonardo Souza, Maurício Barros, Carla Varenga Facioli, Bárbara Comete, Ana Clara Baricada, Maria Helena Santana Santos, Gabriel Ruiz Miller, Maria Helena Santana Santos. Para todos vocês, queridos amigos, também, não é? Para todos nós, como pediu aqui, nossa companheira de encontro, para todos nós, para nossas famílias, todos nós que estamos agora sintonizados, ligados em pensamento, vibracionalmente, fluidicamente, nesse momento, pós-evangelho, pós-jornal de anjos, tantas coisas, tantas orientações, esclarecimentos. Vamos aumentar essa nossa vibração em conjunto, né? Fazendo sim nossa prece, levando essa prece aos nossos irmãos que necessitam, e para todos nós, nossas famílias, nossos lares, nosso ambiente de trabalho, pedindo as bênçãos de nosso Pai, pedindo sim as bênçãos e a companhia inestimável do nosso querido Mestre Jesus. Vamos lá então, queridos amigos, para o nosso momento de prece. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e mais uma vez felizes nos reunimos em Seu nome, vos louvando, Pai, vos agradecendo
A sua misericórdia nos concede a vida, a oportunidade de alegremente podermos estar juntos. Agradecendo a vós, nos louvando, levando a vós também nossas preces, nossos pedidos, nossas súplicas, nossos pedidos de bênçãos a todos os aniversariantes destes dias, a tantos e tantos pais que sim trazem seus filhos ao mundo. Suas bênçãos, Pai, aos nossos entes queridos, familiares, amigos que estiveram conosco e já partiram, aos nossos irmãos que também estão partindo após aqui cumprir sua jornada. E sim, Pai, abençoa, fortalece, mande suas bênçãos a todos esses que nós aqui amorosamente demos os nomes, aqueles que nós aqui mentalizamos, e a todos nós, seus filhos, porque desejamos sim prosseguir juntos, trabalhando pelo nosso progresso moral e espiritual, e assim abençoa nossas famílias, famílias de todos os seus filhos, abençoa tantos e tantos em grande sofrimento neste mundo, e causados por nós, por tantas guerras insensatas, por tantas situações motivadas por nós, por nossa ganância, por nossa ignorância, por nosso orgulho, vaidade, tantas situações que precisamos eliminar. Abençoa os dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo que necessita, acima do orgulho e da vaidade tão característico. Abençoa a todos os seus filhos, Pai, que estão à procura do trabalho. Abençoa aqueles que têm seu trabalho, aqueles que nos dão o trabalho. Abençoa a nós, a todos, tuas casas de oração, independente do credo, porque seus filhos vão para vos louvar, Pai, alegremente, para vos agradecer. Por isso, abençoa. Abençoa esses jovens que estão conosco, esses que estão vindo ao mundo, adolescentes, crianças, procurando o seu caminho, sua definição, seu caminho na vida, mas que auxilie, Pai, para que nesse caminho esteja sempre plenamente a abundância do amor, do respeito, da caridade, da paciência, da tolerância, da indulgência, fraternidade, enfim, tudo aquilo que precisamos fazer crescer dentro de cada um de nós e que juntos possamos transformar e melhorar esse mundo que tanto já prejudicamos por nossa ganância e nossa própria ignorância, socorrendo esse mundo maravilhoso que criastes para nós e que nós tanto já prejudicamos e que agora pede socorro, que possamos juntos trabalhar pela evolução e pela recomposição deste mundo. Levamos assim, Pai, esta prece e dizemos: Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que está naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade, santificado seja o teu santo nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de amor, de paz, justiça, fé, caridade. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que minhas reais necessidades. E perdoa as minhas ofensas, meus erros, minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo que meu coração esteja ferido. E não me deixes cair, Pai, nas tentações, dos erros, dos vícios e do egoísmo. Livra-me, Pai, livra-nos de todos os males, de todas as violências, de todos os infortúnios, de toda enfermidade. Livra-nos de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que possamos todos nós ter força, coragem de dizer: gratidão, Pai, por mais esta lição. E que assim seja. E nós os pedimos, amado Pai, que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia sempre conosco, com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Que seus bálsamos e luzes sejam nos iluminando, que esteja assim equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que essa harmonia seja o equilíbrio em nossos dias. Que possamos levar seu amor onde quer que formos, distribuir alegremente, e assim
Abençoa nossos anjos guardiães, os bons espíritos. E sim, Pai, nossos irmãos ainda perdidos na sua caminhada, fazendo com que retornem ao caminho do bem e do amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. Que assim seja, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, agradecendo a todos vocês que estão aqui conosco, vocês que passarão depois, que deixarão lá o seu like, o seu boa noite. Deixem aí seu boa noite, é tão bom poder responder o boa noite, esse boa noite que se espraia, né? Essa vibração amorosa, de carinho de todos nós, para todos nós e por todos aqueles que, aí no decorrer do tempo do dia, quando puder, acessem nossa prece e que juntos acolhamos as bênçãos de nosso Pai. Então vamos agradecendo mais uma vez, com alegria, por podermos estar juntos, eu e Célia, que aqui também está, mandando um beijo muito grande para todos vocês, aquele abraço imenso, coração a coração, desejando uma linda noite, uma ótima terça, uma ótima quarta-feira, e estaremos de volta com a graça de Deus, com saúde, com sua permissão. E claro, sempre desejando o melhor para vocês, pedindo as bênçãos do Pai e desejando que a paz do Senhor esteja sempre convosco, com todos nós, com muita alegria. E convido a vocês amanhã, a partir das 7h30, aqui também, pelo meu Facebook, da Comunitária Vida Nova, do programa Sinal Verde, participar conosco do programa Sinal Verde, às 7h30 da manhã, pela FM Vida Nova, aqui de Americana. Grande abraço a vocês, grato pela participação, Deus iluminando o caminho de todos vocês e até quarta-feira. Fiquem todos lindamente bem. Tchau.